Olá, boa noite. O plenário do Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira emenda à Constituição que muda a regra do repasse de recursos da União para unidades da Federação. A mudança constitucional vai permitir que, a partir do próximo ano, senadores e deputados transfiram recursos diretamente para estados, Distrito Federal e municípios por meio das emendas parlamentares individuais. Hoje, para que esse dinheiro seja utilizado por governos e prefeituras, é preciso ter um convênio com algum órgão público. É hora de ousar. Nós não podemos partir daquela premissa tão antiga de que o administrador público, por natureza, é inconfiável. Já tinha passado da hora da gente poder rever essa questão. E esse foi um dos passos que nós demos no sentido de desburocratizar, de fazer que tenha mais agilidade, para que o prefeito, que tenha uma boa equipe, que monte um bom projeto, que tenha uma credibilidade, que tenha uma interlocução no Congresso Nacional, junto aos ministérios, possa liberar os seus recursos e que eles venham ser aplicados de pronto com mais agilidade. Eu tenho emendas ainda como deputado federal de 4 anos atrás que ainda está sendo executada por conta de medições ou por conta de outra burocracia que o próprio gestor, com o dinheiro na conta, ele já teria feito, já teria executado. A PEC foi aprovada nesta quarta-feira. O acordo de líderes permitiu que a proposta fosse votada em 2 turnos na mesma sessão, dispensando os prazos constitucionais. Foi sancionada a lei que cria o saque aniversário do FGTS e muda o valor para R$ 998. Os trabalhadores que tinham essa quantia, mas sacaram apenas os R$ 500 permitidos anteriormente, agora poderão resgatar o restante. E o Diário Oficial da União publicou também a promulgação da lei que garante atendimento de psicologia e serviço social para alunos de escolas públicas. Na Comissão de Relações Exteriores, parlamentares criticaram a falta de recursos para as ações da Política Nacional de Defesa Cibernética. Também foi apresentado um balanço das 67 reuniões da comissão no ano de 2019. O presidente da comissão, Nelsinho Trade, destacou entre as 165 matérias analisadas de fevereiro a dezembro no colegiado a aprovação do projeto de lei que reestruturou a carreira dos militares e do decreto que permitiu a ampliação do uso da base de Alcântara. O texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas relacionados à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, assinado em Washington, 18 de março de 2019. Na reunião desta quinta-feira, também foi apresentado o relatório de avaliação da Política Nacional de Defesa Cibernética, tema escolhido para acompanhamento da comissão durante o ano. O relator disse haver poucos recursos para a área no projeto de orçamento da União para o ano que vem, cerca de 22 milhões de reais já com as emendas. Não há como o setor cibernético se manter com esses valores. Fica o ponto, estimamos que o orçamento do setor cibernético deveria ser de 60 milhões para 2020, 120 para 2021, 22 e 23. Nós temos como motivar o governo na parte orçamentária. Essa pode ser recuperada. Um momento é de crise, um momento é de corte, um momento é de contingenciamento, mas a gente percebe que já começam os primeiros sinais de recuperação da economia e, juntamente com isso, nos próximos planos plurianuais, nós poderemos melhorar essa questão do orçamento, que é o fundamento para que se desenvolva as técnicas de ataque e defesa cibernética. Os senadores decidiram buscar a criação de uma subcomissão para tratar do tema. Ao final da reunião, aprovaram um decreto que valida o texto da Convenção sobre Trabalho Marítimo. O presidente informou ainda que vai ser o relator da mensagem que indica o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Avoquei para minha pessoa a relatoria 86 de 2019 da indicação do senhor Nestor José Foster Júnior para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América. Então, o relator
será esse que vos fala, senador Nelsinho Trate. A polêmica sobre prisão após condenação em segunda instância tem duas discussões simultâneas no Congresso. O Senado analisa um projeto de lei. A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição. Entenda o porquê nessa reportagem de Isabela Dutra. A volta da prisão após condenação em segunda instância foi um dos assuntos de destaque das últimas semanas. Em 10 anos, o entendimento da Justiça sobre esse assunto mudou 3 vezes. A última decisão foi do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado derrubou por 6-5 a possibilidade de prisão antes de esgotados todos os recursos. Líderes partidários da Câmara e do Senado decidiram priorizar a proposta de emenda à Constituição que está na Câmara, mas 43 senadores defenderam a tramitação simultânea do projeto de lei do Senado, que também permite a volta à prisão após condenação em segunda instância. E você, entendeu a diferença entre as duas propostas? Preste atenção. A proposta de emenda à Constituição número 199 determina que a ação penal se encerra na segunda instância. Na Justiça Comum, seriam os tribunais de justiça estaduais. Na Justiça Federal, os tribunais regionais federais. Para haver recursos aos tribunais superiores, seria necessária a abertura de uma nova ação. Já o projeto de lei que está no Senado altera o Código de Processo Penal. Define que a prisão pode acontecer depois da condenação por tribunal, sem prejuízo dos recursos que venham a ser apresentados. Na prática, a proposta altera o que hoje é considerado trânsito em julgado, quando a prisão só pode ser feita depois de esgotados todos os recursos. Além dos textos, as duas propostas também têm tramitações completamente diferentes. Dá só uma olhada. Uma proposta de emenda à Constituição tem caminho especial. Na Câmara, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, vai para uma comissão especial, que tem prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. É nessa parte da tramitação que está a PEC da segunda instância na Câmara dos Deputados. Depois, a proposta vai para o plenário e precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares, em 2 turnos de votação. Em seguida, vai para a outra casa. Neste caso, vem para o Senado e também precisa ser aprovada por 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação. Se for aprovada sem alterações, é promulgada como emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional. Já o projeto de lei tem tramitação mais rápida. Depois de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nesse caso no Senado, por ser terminativo, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Só é votado em plenário se houver recurso em 5 dias úteis. Como a prisão em segunda instância é um assunto bastante complexo, é esperado que haja recurso para apreciação pelo conjunto dos senadores em plenário. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que as duas propostas são válidas e possíveis e que o assunto é urgente. Eu tive notícia de um condenado por assassinato de policial que foi colocado em liberdade. Havia sido condenado em segunda instância, estava preso, foi colocado em liberdade. Isso tem acontecido em vários pontos do país. Nós entendemos como imprescindível a execução em segunda instância. Respeitamos a decisão do Senado, a decisão do Congresso, o que for decidido, seja pela proposta de emenda constitucional, seja pelo projeto de lei. A minha avaliação pessoal é que ambos resolvem a questão. O que for decidido será evidentemente respeitado. Os deputados acreditam que a matéria vai ser apreciada com rapidez e votada no plenário da Câmara até março de 2020. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apesar da tramitação da proposta de emenda à Constituição ser mais demorada, ela traz mais segurança jurídica. E o acordo entre lideranças sobre o assunto deve ser respeitado. Acho que o caminho adequado é nós cumprirmos o que foi deliberado em uma reunião com o Congresso Nacional, senadores e deputados que participaram, o ministro da Justiça, o presidente da Câmara e eu, e aonde a gente entende que o melhor caminho para não causar polêmica ou até mesmo o questionamento desse projeto de lei é através da emenda constitucional que está sendo debatida na Câmara dos Deputados. E essa questão da prisão em segunda instância esteve presente nos discursos feitos no plenário do Senado nesta quinta-feira. Não conseguimos concretizar, eu quero destacar essa questão da votação da prisão na segunda instância. Eu termino a minha
Nós vamos terminar o ano legislativo devendo isso. O Senado da República, através da Comissão de Constituição e Justiça, que Vossa Excelência pertence, e eu também, e demais senadores que aqui estão, conseguimos dar uma resposta para a sociedade dizendo que nós queremos aprovação na segunda instância. Eu vejo muita esperteza nesta hora. Gente que não quer de forma alguma prisão em segunda instância, trabalhando para evitar que possamos consagrar na legislação do país de forma definitiva. Eu lamento que o Senado Federal esteja entrando de recesso, que esteja acabando o ano legislativo e que nós não respondemos aqui ao país votando aqui a prisão em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi ao Tribunal de Contas da União para uma cerimônia de homenagem ao ministro Raimundo Carreiro. À tarde, Davi viajou para o Tocantins, onde participou de assinatura de convênio para investimentos. Ex-secretário-geral da Mesa do Senado, Raimundo Carreiro presidiu o TCU entre 2017 e 2018. Na solenidade, a foto do ministro foi colocada na galeria de ex-presidentes do tribunal. Várias autoridades participaram da cerimônia, como o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. À tarde, Davi foi a Palmas, no Tocantins, para a assinatura de um convênio entre a Caixa Econômica e o governo do estado, que prevê investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Apesar de algumas derrotas na votação de vetos, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, avaliou o ano de 2019 como positivo, principalmente por causa da aprovação da reforma da Previdência. Ele confirma para 17 de dezembro a votação do orçamento para o ano que vem. Veja na coluna Salão Nobre. O senador Eduardo Gomes assumiu a liderança do governo no Congresso em outubro, depois da briga entre Bolsonaro e o PSL, que culminou com o anúncio da criação de um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Eduardo Gomes substituiu a deputada Joyce Hasselmann. O senador disse em entrevista ao programa Salão Nobre que essas disputas não se refletiram no resultado das votações no Congresso. Está mais difícil fazer articulação política agora, senador? Os resultados recentes mostram que a gente tem conseguido separar bastante essa questão da briga interna do PSL das necessidades de desenvolvimento legislativo do governo. Em um ano, o presidente Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, a PEC paralela em 2 turnos, uma série de medidas importantes para o país. O líder confirma a previsão de votação do orçamento para 17 de dezembro no plenário do Congresso. Ele também afirmou que a proposta de reforma tributária do governo virá para o parlamento sem a CPMF. Tem algumas pautas que a Câmara e o Senado têm em comum, uma delas é a reforma tributária. Como vai ser essa articulação, senador? Me parece que está praticamente certo que o projeto será um só. O senhor já pode adiantar algumas diferenças do projeto do governo em relação a essas propostas que estão aqui no Congresso? Eu acho que muito mais do que diferenças, nós veremos aí marcadas algumas convergências. E acredito muito que isso vai acelerar a aprovação dessa reforma tributária até o primeiro trimestre de 2020. O senhor sabe se vem com ou sem CPMF? É unanimidade a repulsa à CPMF. A memória da CPMF faz mal à população brasileira. E na nossa entrevista de hoje, a gente conversa com o senador Marcos Duval, relator do pacote anticrime, aprovado pelo Senado na quarta-feira. Senador, foi um conjunto de negociações nos últimos dias, junto com outro projeto da segunda instância. Qual é o resultado final dessa história? Olha, o resultado é que a gente está dando essa velocidade em resposta à demanda da sociedade. Ela quer, ela foi às ruas. As eleições em 2018 colocaram bem claro que a principal pauta dos brasileiros é a segurança, né? Mais do que a saúde, do que a educação, pela primeira vez na história. E o pacote anticrime do ministro Moro é um pacote com a experiência do Moro, o combate que ele fez. Eu até falo assim, o Moro era alguém... qualquer proposta que vier do ministro Moro é uma proposta que não deve ser discutido, questionada, porque... ele, como juiz, ele teve ações muito
corajosas e fazendo com que nenhum outro brasileiro tinha feito, e deu resultado, né? Mas agora, esse projeto, do jeito que está, não é o projeto exatamente mandado pelo ministro Sérgio Moro. Foi modificado na Câmara. Muita gente está até apelidando de pacotinho, mas não é. Eu confesso que eu esperava, eu era mais pessimista, eu achava que viria um projeto bem retalhado e pudéssemos aproveitar 30% dele, mas não, veio com quase 80% do que era originalmente a proposta do ministro. Nós tivemos, o que saiu foi a prisão em segunda instância, que já estamos trabalhando paralelamente. Foi tirado o plea bargain, que é a negociação do próprio condenado, ele confessando o crime para reduzir a pena. Aquilo que a gente vê no filme, né, dos Estados Unidos, que o Ministério Público fala, confessa e a gente te dá só X anos. Porque isso não é obrigatório também não, muita gente está meio confuso com isso. Isso é opcional, o próprio preso, se ele quiser confessar e o Ministério Público acatar para ser feita a redução, ainda o juiz vai homologar a decisão feita entre o advogado do preso, que é através do advogado, e também com o Ministério Público. Muita gente está achando que o preso vai ser torturado para confessar e não vai ter um acompanhamento, né, uma defensoria pública. Mas, de qualquer forma, isso ficou de fora dessa vez. Ficou. Ficou, mas não deveria ficar, mas nós vamos trabalhar um projeto paralelo para que ele seja lá na frente, não incluído mais, não dá para incluir no pacote, mas que possa valer no Brasil, que é importante, porque dá agilidade nos processos judiciais no Brasil. Às vezes o preso está preso, regime fechado, esperando todo esse processo. E aí o senhor falou que, o senhor comentou dizendo, o ministro Sérgio Moro a gente recebe, nem questiona, mas o senhor como relator optou por fazer o que a Câmara fez, aprovar o projeto exatamente como veio da Câmara e agora vai então colocar esses pontos extras para andar paralelamente? Na verdade não é nem colocar os pontos extras, é recolocar o que o ministro Moro tinha colocado inicialmente. A gente fala que o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, claro que seria melhor se o pacote permanecesse como foi proposto pelo ministro Sérgio Moro, mas sabíamos que isso seria impossível. Mas com 80% dele aprovado, ele é muito bom, está ótimo, tá assim, de forma, estou muito otimista. Melhora a situação agora. Muito, melhora muito, mas é importante também que os brasileiros entendam que esse pacote anticrime não vai ser a grande solução da segurança pública, da violência no país. Vai contribuir? Vai, e muito, mas não vai ser a solução. Vamos falar daquelas coisas que estão mantidas no pacote e, portanto, tem chance de se transformar em lei recentemente. O que o senhor acha mais importante disso aí? É o aumento da pena, a dificuldade para conseguir liberdade condicional? Olha, não tão isso. Você acredita que, para mim, o que as pessoas não perceberam ainda as ferramentas que o pacote está dando para a área de investigação, de perícia. Então, hoje, a nossa sensação de impunidade é porque o juiz não tem provas e não tem argumentos para manter a pessoa presa. E exatamente pela falha nessa área de investigação e perícia. Não é culpa dos policiais, porque eles não tiveram condições. E esse pacote, para mim, a espinha dorsal dele é dar essas condições para que as investigações, as perícias possam ter ferramentas para que a pessoa possa efetivamente ser condenada e permanecer presa. É claro que tem aí também o aumento de pena de 30 para 40, o fim da parte progressiva da pena, você está bom comportamento, mesmo você tendo sido um assassino, você sai, isso não vai ter mais. Você falava dos presídios de segurança máxima que terminam em alguns casos com as visitas íntimas, né? O Brasil é um dos poucos países que tem visita íntima nos presídios. Até um dos países que eu rodava antes de ser senador, quando eu dizia que tinha visita íntima, eles não acreditavam, achavam coisa... Como é que pode isso? Você deixar ter o contato direto com uma outra pessoa. E no pacote também endurece isso, quer dizer, bota até mais tempo as pessoas no regime fechado, no presídio de segurança máxima, que antes era só de 1 ano, agora passou para 3, podendo ser renovável. Então, para o crime organizado... Dificultou. Esse pacote vai beneficiar os cidadãos que precisam andar à noite sozinhos? Bom, boa pergunta. Tem uma frase que John Kennedy, que foi o presidente americano morto, ele dizia o seguinte: não pergunte o que o país tem que fazer por você, mas o que você pode fazer pelo teu país.
O que está faltando agora, a outra parte, assim, nós estamos trabalhando muito para melhorar o que precisava ser melhorado, e temos muita coisa pela frente ainda. Mas o brasileiro, ele precisa ter o seu comportamento também alterado. Não estou dizendo que ele tem que deixar de andar à noite, não, pelo contrário. A gente quer deixar um Brasil que as pessoas possam caminhar livremente em qualquer horário. Mas as pessoas precisam entender a sua participação nesse contexto da violência no Brasil. Eu falo assim, eu vou ser até direto. As pessoas que consomem droga no final de semana numa festa, ela não se sente responsabilizada pela violência. E eu coloco, o traficante só existe porque você está comprando essa droga e ele está ganhando dinheiro com isso. E para ele ganhar território, ele precisa matar o outro traficante da região do lado. E ele precisa, quando a polícia acaba fazendo uma apreensão, ele tem um prejuízo financeiro dele, ele precisa ir para, a gente fala pista, né? Ele precisa ir para a cidade fazer assalto para recuperar esse dinheiro. Então, a pessoa que está consumindo a sua droguinha no final de semana se sinta corresponsável pela violência no país. As saidinhas temporárias para os bandidos de crime grave também acabam? Aquelas do final de ano? Acabam. Isso daí não vai ter mais. É regime fechado. E esse é o endurecimento de quem está cometendo o crime, vai ver que a partir de agora o crime realmente não vai compensar. Então, o pacote anticrime também coloca a rigidez nisso. Não vai ter mais essa progressão de pena. A outra coisa é mexer com o tempo de prescrição dos processos, não é? Porque muitas vezes agora, pelo que eu entendi pelo novo pacote, aqueles processos que antes, aqueles crimes que prescreviam porque o processo estava andando na justiça, enquanto estiver andando na terceira instância, já não prescreve mais. Não, para não dar de novo o que acontecia de tentar sempre levar para esse estágio, para então ter o fim da condenação. Então, isso também não vai existir. Esse pacote, ele vai pegar as pessoas que nunca foram pegas. Aquele preso que todo mundo fala, o preso pobre, o preso que é o que está sempre lá realmente lotando as cadeias, é verdade, porque são presos que nunca teve condições de fazer os seus recursos, ter verbas e financiamentos e tudo mais. E esse pacote vai pegar exatamente o grupo de pessoas que não eram pegas. Prisão em segunda instância, o pacote ainda trata disso? Explicar para ele, tratava quando o ministro Sérgio Moro apresentou, né? Mas agora isso virou o ministro Sérgio Moro, né? Quando ele deu entrada no Congresso, ele falou para mim o seguinte, Mar, a espinha dorsal desse pacote é a prisão em segunda instância. Isso não tinha nem tido a decisão ainda do STF sobre esse ponto. Mas ele sempre colocou para mim que não poderia sair de forma alguma do pacote anticrime. Bom, foi tirado logo quando o pacote chegou na Câmara dos Deputados, foi retirado. Depois veio o STF decidindo, essa decisão infeliz, mas o Congresso se mexeu, se mobilizou, a Câmara dos Deputados então começou com a PEC e aqui o Senado com o PL. Tiraram o excludente de ilicitude achando que fosse uma carta branca para os policiais matarem, mas não é a verdade. O excludente de ilicitude, ele simplesmente dizia o seguinte, depois do homicídio, abre-se uma investigação, a Polícia Civil, a Polícia Federal, verificou que o policial cometeu um homicídio, ele então vai para o júri popular, vai ser penalizado, até inclusive o pacote fortalece isso, endurece isso, então ele ia ser severamente penalizado, ia ser preso imediatamente. Mas na investigação levantou que ele fez a defesa dele ou de terceiros, mas ao invés de nessa defesa ele poderia ter disparado 2 tiros, mas disparou 4, o juiz teria uma ferramenta para verificar que foi para a defesa dele ou de terceiros, poderia ter tido 2 tiros, mas fez 4, mas pelo exclusivo medo, excesso ou de surpresa, ele acabou disparando 4. Então o juiz teria uma ferramenta para minimizar, porque foi já verificado que era defesa. Senador, muito obrigada por essa conversa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.